Oi, pessoal. Agora eu de novo aqui, continuando aquela aula. Se você está aqui é porque você assistiu aquela outra aula de hemodinâmica, introdução à hemodinâmica, tá? Oferta, demanda de oxigênio, né? Introdução ao choque. Não vem aqui sem assistir aquela outra aula. Vem que se você já entende disso, você vai conseguir entender fluido responsividade. É que aqui esse tema é fácil, tá? É fácil, mas é necessário entender para você depois entender monitorização hemodinâmica, né? Por que a gente monitora a parte hemodinâmica e tal, tá? Então, isso aconteceu na aula anterior, né? A gente falou de os componentes da hemodinâmica, tá? Circulação, oferta e demanda, o que é associado à oferta e demanda, o ponto crítico onde tudo se encaca e ferra, tá? Aqui, ó, esse é. Eu deixei meu Insta ali para vocês me seguir lá e mandar alguma dúvida, né? Roberto Capovel. E todo o desequilíbrio que acontece entre a oferta e a demanda, né? E aumento de lactato e lá, 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 lá. Beleza? Mas tá explicado lá nessa aula, tem que voltar, que chama a aula, chama, peraí, débito cardíaco, hemodinâmica e várias coisinhas, né? Tenta achar essa aula primeiro, antes de vir aqui. Mas se você quer entender um pouquinho de fluido-responsividade, sim, não vou redundar muito nas coisas que eu já falei, tá? Para que não fique tão comprido. Aí você pode vir aqui, beleza. Vamos falar só da resposta ao volume, né? Que resposta? Quem que responde? Quem responde? Quem que tem uma resposta a volume? Não, meu filho. Porque o volume é importante na oxigenação dos tecidos, né? A gente tem esses três efeitos, né? Efeito Starling, que diz que aumento da força de contração quando ocorre um aumento do retorno venoso, né? A precarga. Então, a gente aumenta já o inotropismo, né? Força de contração, se a gente tem um aumento da precarga. Ó, temos também o efeito Henry, né? Que aumenta a força de contração quando ocorre um aumento na pressão aórtica, né, na pós-carga, né? Então aumenta a força de contração também. E o efeito Bowditch, né, que o aumento da força de contração quando ocorre um aumento da frequência cardíaca, tá? Então esses três efeitos têm a ver com o volume também. Outra vez voltamos a um gráfico onde a gente tem dois eixos, né? Um eixo, vou por isso aqui, peraí. O eixo, vou usar preto, vou usar amarelo. Aqui, um pouquinho maior. O eixo X e o Y, né? Quando você tem um gráfico que tem duas coisas se encontrando, sempre são duas coisas se comparando em tempo, tá? Então, uma coisa acontece através dessa comparação de duas coisas em tempo, tá? Então, vai ser tempo, e aqui vai ser precarga e volume, né? Precarga e volume. Precarga e volume, né? Então, a gente vai comparar o que que acontece nessa curva aqui, que é de Starling, né? A lei de Starling. O que que acontece quando a gente aumenta o volume, né? A precarga, né? A resposta do nosso corpo, do nosso coraçãozinho. Beleza, vamos lá. Essa foi fácil. Ela está explicada nessa curva só. Se eu aumento, aqui ó, vou pôr de novo. Isso é coisa. Se eu aumento a precarga, né, aumento o volume, perdão, vou ter uma resposta, né? Uma resposta. Olha como ela começa a subir. Essa linha começa a subir. Aumentei, resposta, né? Isso que quer dizer? Aquela lei que quanto mais eu estico minhas fibras cardíacas, né, mais encho, tenho maior resposta, né? Como se fosse um elástico, né? Lei de Hooke, acho que é a lei do elástico. Quanto mais você estique, maior é a resposta, né? Então, para você esticar, ter uma boa esticação, uma boa força na contração da sístole, você precisa uma precarga boa, né? Você precisa carregar esse ventrículo, né, com volume. Então, se você quer uma resposta boa, você precisa precarga, você precisa volume. Então, chega a volume, tem uma resposta boa, tá? Do nosso ventrículo.
Isso é a fluidorresponsividade. O volume que chega e a resposta que ele produz, tá? Agora, eu posso continuar aumentando esse volume, tá? Esse volume entrando, eu aumento, aumento, beleza? E tenho resposta. Só que veja que essa curva aqui, ela não é assim, eternamente subindo. Eu bati aqui no coisa. Ela faz assim, né? E tem uma platocinha lá, né? Tá vendo que não, essa curva não sobe assim, tipo os mísseis do Elon Musk. Ele é tipo um avião. Ela sobe e chega até aqui a cruzeiro, a velocidade cruzeiro, tá? Então ela tem um ponto que nós chamamos da zona plana, né? De uma platô. Essa platô aqui, o que vai dizer? Isso vai acontecer em tudo, tá? Quer dizer que não vai importar quanto você carregue, a resposta vai ser a mesma. Ó, aqui aumentou e aqui não. Continue mandando volume. A resposta foi a mesma. Mas quer dizer que isso pode piorar? Por que não posso fazer volume se posso mandar volume, mandar volume, mandar volume? Total, a resposta vai estar comandada. Não, meu filho. Lamentavelmente não é assim. Seria bom, seria bem fácil. Não precisaríamos fluido responsividade. Não precisaríamos avaliar a resposta a volume. A gente começa a aumentar, né? Manda volume. Peraí. A gente manda aqui. Volume, resposta. Aumentou o volume, aumentou a resposta. Aumentou o volume, já estou na zona plana, não aumentou a resposta. Manda mais volume, acontece o overload, né? A sobrecarga. E aí começa a cair, né? Eu começo a fazer cagada, né? Não é todo o volume. Então, essa resposta, essa lei, essa curva fica na cabeça, né? Deixa essa curva na cabeça. Eu vou fazer volume, vou ter uma resposta. Você fazer volume, vou ter uma resposta. Muitas vezes, por que a gente precisa avaliar a resposta a volume? Porque a gente não sabe onde que estamos do nosso paciente nessa curva. Essa curva é assim, tá? Onde que está o nosso paciente? Ele está aqui, é fluido responsivo, né? Ele está aqui, já está sobrecarregado. Ele está aqui perto da platô, responde muito pouco ao volume. Onde que o nosso paciente está? Onde? Não tenho ideia, né? Então, preciso de monitorização, preciso de coisas que me avaliem meu paciente para saber se ele responde ou não ao volume, tá? Se eu posso fazer tanto, se eu posso fazer mais, se eu não posso fazer nada, se eu preciso até tirar volume, né, que o meu paciente está aqui sobrecargado, né, está numa cascata. Então, o paciente não vem assim, ó, eu estou na curva platô, velho, não faz tanto. Ó, tô aqui responsivo, pode mandar vala. Não, ele não vem. Existem monitoramentos que sim, que mais ou menos é assim, que não fala, ó, paciente aqui pode fazer voluminho, tá? Ele responde, né? Se a gente tem coletado ele numa variação de pulso periférico, em um EV1000, tá? Uma coisa assim, é praticamente ver números e ver, ó, putz, aqui responde a volume, posso fazer tanto de volume, tá? É quase isso, mas não todos temos essas ferramentas, né? E precisamos utilizar as ferramentas disponíveis para avaliar qual que vai ser a nossa resposta do nosso paciente ao volume. Porque, veja bem, esse gráfico aqui, o que acontece na resposta ao volume dos nossos pacientes, né? Usar amarelo também, né? Amarelo. Sim, amarelo. Essa região aqui, né? Aqui é outra vez um gráfico de duas linhas, né? Precarga e complicações, né? Precarga e complicações. Existe um estudo, onde que deixei esse estudo? Tá aqui, ó, né, da New England, foi em junho de 2018, que ele fez uma comparação de terapia restritiva e terapia liberal, né, em cirurgias abdominais. Né?
Assim, a randomização foi assim, vamos aqui muito, aqui pouco e pronto. Mas não é assim. O que, que eles viram? Que muitos pacientes, né, ficaram por baixo da necessidade, outros pacientes ficaram, poucos, na verdade, por cima, né, mas estavam falando de cirurgia abdominal aberta, tá? Cirurgias grandes, né, que a perda de volume é grande. Mas, assim, não teve uma comparação boa entre saber quanto dar pouco e quanto dar muito, né? O que recebeu pouco se ferrou, o que recebeu muito se ferrou, né? O que que nos deixou esse estudo aqui? Que é uma porcaria, né? Mas que assim, que você precisa avaliar. Não existe, dou muito, dou pouco. Não. O volume para esse paciente, né? Que é esse gráfico que a gente está vendo aqui. Se você dá pouco volume, aqui é onde o paciente responde, tá? Aqui é onde o paciente fica feliz, né? Fica com essa carinha assim. Se você dá pouco volume, acordo, né? Dá mais restritivo, você vai ter uma hipoperfusão, uma redução do débito cardíaco, né? O paciente vai perpetuar aquele choque e toda aquela macana que a gente falou do débito e demanda, né? Da oferta e demanda, tá? Agora, se você dá para aqui, dá muito, também vai ter complicações, né? Vai ter hipervolemia, vai ter edema, overload, sobrecarga, tudo, né? Então, a resposta acontece aqui, é nesse espaço, né? Tá? É nesse espacinho que a gente vai ver aqui, ó. É nesse espaço acontece a nossa resposta a volume, né? Aqui onde o paciente responde. Esse espaço aqui, em alguns pacientes, por exemplo, idoso, é menor, é tipo assim. A resposta acontece aqui. Tem outros pacientes que essa pode ser maior, né? Tá? Mas sempre existe um lugar, uma região onde esse paciente responde a volume e para aqui, para baixo, se você está por baixo, ele vai ficar hiperperfundido e se você está para cima, ele vai ficar hipervolêmico com o edema. Entendeu? Porque é importante, né? Onde que está esse paciente na nossa curva de Frank-Starling? A gente não sabe, né? E a resposta desse paciente pode acontecer nesse espacinho aqui, né? Nesse espação aqui, tá? Ou nada, né? O nosso paciente já está hipervolêmico, tá? Então, juntando esses dois gráficos, você consegue orientar, saber que o paciente precisa uma avaliação e uma resposta a volume, tá? Não existe como você dar volume sem pensar que não vai ter uma resposta, né? Todo o volume, grava isso, todo o volume que entra em uma veia periférica central, né? Você põe um acesso aqui, corre um volume, ele vai entrar pelas veias, vai passar pelas veias maiores, chegar no átrio direito, chegar no ventrículo direito e para o pulmão, tá? A artéria pulmonar, pulmão, veias arteriolas, passar por sistema alveolo capilar, salva isso, e volta para através das veias pulmonares ao átrio esquerdo, tá? Todo o volume que você dá no corpo, todo o volume que você enfia nas veias do paciente vai passar pelo pulmão, tá? Então, ficou com gestinho. Meu filho, se ele não tinha, estava lá na curva de Frank-Starling, né? O paciente estava aqui em cima já, né? Você fez só 250 de volume, ele já teve essa resposta, né, de hipervolemia, de sobrecarga, né? Não tem uma resposta a volume. Se você continua enfiando volume, esse volume, né, passando pelo pulmão, sistema alveolo-capilar, vai deixar sempre o paciente mais congesto, tá? Sobrecargado, é? Então, agora vamos supor que o paciente estava na curva, aquela curvinha de Frank-Starling, né? Lá embaixo ainda, né? Lá embaixo, tá aqui, ó. Então tinha, ainda está hipoperfundido. Tinha muito para percorrer, né? Para ficar responsivo ao volume, né? Para responsivo ao volume, né? Ainda ia responder, tá?
e para ficar com a volemia, né, o débito cardíaco adequado, né, com o volume, tinha bastante. Então, você se fazia pouco volume, ia ficar hipoperfundido normalmente esse paciente. Mas assim, não tem como você saber só assim, olhando o paciente. Ah, esse paciente está aqui, ou esse paciente está aqui naquela curva. Não. Você tem que avaliar. E vem as avaliações, né? Que vamos, deixa eu ver quantos minutos? 15 minutos. Será que eu consigo fazer nessa mesma aula? Fica comprida, tá? Mas acho que eu vou fazer. Vamos lá, vou fazer, vou deixar terminar. Agora eu preciso monitorar essa resposta. Como que eu monitoro? Né? Eu preciso monitorar a hemodinâmica desse paciente, tá? A gente já viu oferta e demanda, a gente já viu fluido-responsividade, o que significa. Agora eu preciso monitorar, saber se meu paciente responde a volume, monitorar um choque, monitorar a oferta e demanda se está adequada, tá? E o que eu preciso melhorar para melhorar meu paciente, a hemodinâmica e o choque do meu paciente, tá? Então, isso vamos ver agora. Esse é o artigo que a gente leu lá, né, de restritivo versus liberal em cirurgias abdominais grandes, né, que é o que chegou num acordo de que não existe faço pouco, faço muito. Ou vai ficar por fora hipoperfundido, ou vai ficar hipervolêmico. Você precisa avaliar a resposta ao volume. A hemodinâmica, ao longo dos tempos, né, do... Eu deveria ter colocado algum desenho aqui, né? Mas ao longo dos anos, assim, a gente não tinha muita coisa, né, para avaliar. Olha que em 1900 a gente tinha pressão arterial, aquele manguito, né? Pressão arterial. Em 1950 a gente conseguiu instalar um catéter nas veias centrais, né, e ver a pressão venosa central. Já em 1970 aí mudou, a coisa ficou boa pra caramba. Veio o catéter Swangan, pessoal. Esse catéter é a melhor coisa que existe. Mudou a nossa avaliação, né? Aquele antigo, primeiro, tinha poucas coisas. Hoje, os catetes sanguíneos têm termodiluição, tem um monte de coisas que a gente utiliza muito e é bom pra caramba, tá? Para avaliar. Para mim, é o melhor que existe para avaliar o paciente em choque, o catéter sanguíneos, tá? Swangans, tá? Depois, em 1980, chegou o ecocardiograma. Uau, aí já melhoramos pra caramba, muito também a avaliação da bomba, dos vasos, né? A adequação do débito, ver se estava diminuído, o débito cardíaco aumentado e tal, beleza? Nossa, aí melhorou muito, muito. E mais na frente, no ano 2000, mais ou menos, começaram aqueles indicadores dinâmicos, que é a variação de pulso periférico, avaliação do volume sistólico, dinâmico, quer dizer que por respiração e batimento em batimento, ele muda e nos dá uma coisa dinâmica, vai se atualizando, né? Aí utilizavam monitores mais tecnológicos, né? O Edward, tecnologia Edward, né? O EV1000, eu vigilei com o cateter de Foltrack, né? Todas essas coisas para avaliar a variação de volume sistólico, a variação de pulso periférico, eram coisas mais dinâmicas, né? Que não faziam tomar decisões de segundo em segundo, né? Não é tão assim, mas de minuto a minuto, tá? Muito bom. E isso era para avaliar a macrohemodinâmica, né? As coisas macro que acontecem. Agora a micro, a que a gente viu que acontece lá na celulinha, né? Que o mais importante, a gente tem parâmetros, né? Que são necessários, né? Não tem como você adequar a hemodinâmica se você não avalia esses parâmetros aqui, micro hemodinâmica, que é a saturação venosa central de oxigênio, né? O volume total de oxigênio, tá? Saturação mixta, que isso acontece um pouquinho mais na frente, que é a central, né? O lactato e o gap CO2. O gap CO2 também, que é um gap, uma diferença entre o CO2 arterial e venoso, também, que é sensacional, é de uma fórmula que nos avalia o débito cardíaco. Mas isso está aqui meio bagunçado, mas enfim, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aqui, e esse aqui, e esse aqui.
O catéter, esse é um artigo, tá? Publicado na Revista de Medicina Intensiva 2018, né? Se o catéter da artéria pulmonar, né? O Swangas, continua vivo. E sim, pessoal, sim. Não cai nessa cilada de falar, não, não se usa mais. Não, se usa muito, né? E é um catéter que nos dá muita coisa. Você consegue, tá? Sem utilizar o catéter Swangas, utilizar outras coisas, né? Entre elas, monitorização dinâmica, né? Variação de pulso periférico junto com ecocardiograma e tal, e ter mesmas medidas, assim, que se fosse do catéter da artéria pulmonar, tá? Mas, por exemplo, a saturação venosa mista você não vai conseguir, só com o catéter da artéria pulmonar, né? Então, é uma coisa muito boa que ainda se usa, né? Ó, a pressão arterial invasiva, né? A PAI, a pressão venosa central, né? Que o central fica aqui na veia cava superior, tá? Ela não tem que entrar no átrio, tá? Beleza, pessoal, quando passar um catéter venoso central, ele tem que ficar na veia cava superior, né? O ecocardiograma, deixa eu ver se funciona essa coisinha aqui. Não funciona? É um vídeo, tá? Pessoal, não funciona, mas tá. Esse é o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, né? E a gente pode avaliar essa contratibilidade, o volume sistólico, a fração de ejeção, várias coisas com o ecocardiograma para guiar a nossa resposta ao volume, né? E a elevação passiva das pernas. Por que que é importante? Essa elevação passiva das pernas, se eu estou monitorando, por exemplo, com ecocardiograma e essas coisas. Por quê? Porque quando você eleva as pernas, qual que seria a sacada de avaliar a fluido-responsividade? É saber se o paciente vai responder a volume antes de você fazer o volume. Não adianta correr 1000 de soro, respondeu, beleza, respondeu. E não respondeu hoje. Não respondeu e piorou. Não. Então é saber se o paciente vai responder ou não ao volume antes de você fazer o volume. Então, elevar a elevação passiva das pernas, né? Tem toda uma técnica aí com a cama e tal. Você elevar as pernas, manter elevada, melhora esse retorno venoso, né? Você depois avalia essa resposta, né? É como se você fez uma alíquota de volume, mas não fez. Está usando a mesma volemia, só que aumentou esse retorno venoso, tá? Do paciente, e você avalia a resposta. Avalia a perfusão, avalia através de ecocardiograma o volume sistólico, o tempo de enchimento capilar, avalia curvas de PAI, avalia tudo, tá? Respondeu, beleza? Abaixa a perna de novo e faz uma alicota de volume, né? Esse seria o teste passivo, de elevação passiva das pernas, né? E tentar fazer uma avaliação de resposta a volume sem fazer o volume, beleza? Agora, esse gráfico aqui é um pouquinho mais complication, né? Para vocês entenderem, mas sim, não é difícil, né? Mas segue aqui, ó, é fácil. Isso aqui é um ciclo respiratório, né? Que eu tentei fazer, tá? Onde temos expiração para aqui e inspiração para cá, tá? Expiração, inspiração, né? Nas câmaras direitas, né? Nas câmaras direita, na inspiração, inspirar, né? Inspirar, né? Vai acontecer o quê? Né? A gente aumenta as pressões lá dentro, tá? Então, a pós-carga vai aumentar, né? Vai aumentar um alveolo das câmaras direitas, né? Porque você encheu aquele alveolo, apertou aquelas arteriolas, né? Então, aumenta a pós-carga, diminui a pré-carga, o débito cardíaco diminui do lado direito. Na inspiração, tá? E na inspiração aqui, ó, débito cardíaco diminui. Beleza? O que que acontece, então, no lado esquerdo, né? Na inspiração, eu aumentar assim, distendi
a artéria aorta, né? Então a precarga aumentou, né? Tá tudo, na verdade, ao inspirar, você apertou aqueles capilares, aumentou o retorno venoso, como quem empurrou, né? O sangue para que retorne para o átrio esquerdo, então aumentou a precarga, diminui a pós-carga, porque eu aumento a distensão da aorta, tá? Diminui a pós-carga, então o que aumenta? O débito cardíaco. Então, em um ciclo inspiratório, acontecem essas duas coisas, né? Uma variação entre inspiração e expiração, né? Que me modifica o débito cardíaco, né? Uma modificação ali dinâmica que acontece nisso, entre inspiração e expiração. A gente se vale disso para avaliar, tá? Aqui estão os dois juntos, né? Para avaliar a resposta, né? A volume dinâmica, né? Utilizando ferramentas dinâmicas, como que o meu pulso vai variar, tá? Vou fechar aqui. Fica com essa coisinha. Não foi isso aqui, né? Como que meu pulso vai variar, tá? Na inspiração e na expiração, né? Meu pulso vai variar, né? A precarga e a pós-carga, tá? E o comportamento das câmaras direitas e esquerdas só com a inspiração e a respiração. Aí vem aqueles monitoramentos, né? Que são dinâmicos. Ó, era mais ou menos igual o desenho que eu fiz, né? Aqui, ó. Isso acontece aqui, ó. E nesse trecho, aqui, ó, entre inspiração e expiração, isso seria um catéter aqui na artéria, uma artéria periférica. Olha como o pulso e a variação de pulso muda, né? Ela estava por aqui, dessa altura, e aqui mudou. Tem uma variação, né? E aqui voltou, né? Variação de pulso, de volume sistólico, né? Esse aqui, ó, de novo, o pulso, né? E aqui o pulso. Entre uma respiração, né? Entre as pressões da via aérea, aqui, tá? Entre respiração e respiração. Se o paciente está em ventilação mecânica, também essas, veja como repercute na hemodinâmica do paciente. Grandes pressões, PIPs grandes e tal, repercute, queira ou não. Nossa, tá doendo até meu ouvido aí de tanto usar esse negócio. Na hemodinâmica do nosso paciente, tá? Por exemplo, para você avaliar a variação de pulso periférico, você precisa ajustar parâmetros ventilatórios, né, que te permita avaliar, porque isso vai repercutir na hemodinâmica do nosso paciente. Aí você tem monitores, tá? O Vigileio, o EV1000, né, para avaliar isso aqui, ó, todas as curvinhas aqui, se o paciente é responsivo, você tem a saturação venosa de oxigênio, né, se o paciente é responsivo ou não ao volume, vai te dar números ali que você vai precisar avaliar e ver se ele responde ou não. Isso acontece aqui, nisso, entre uma respiração e outra, e o pulso e outro, como ele varia e se comporta através dessas mudanças de precarga e pós-carga entre respiração, inspiração e expiração, tá? E é isso só, não é outra coisa, é bem simples, né? Claro que são muitos dados, né, que a gente não vai entrar aqui para falar isso, porque seria uma aula comprida só de falar dos dados que a gente avalia, né, nos parâmetros dinâmicos, né? Mas vamos aqui, ó. Tema importantíssimo, acho que é o mais importante aqui para avaliar, que é a microhemodinâmica. A microhemodinâmica, pessoal, a gente avalia como se fosse avaliar uma célula, tá? Vamos utilizar praticamente esses três parâmetros aqui. Essa saturação venosa central, a gente pode utilizar a saturação venosa mista, né? Que precisaríamos um catéter da artéria pulmonar. Então, vamos utilizar o GAP-CO2, saturação venosa central, e o lactato. O GAP-CO2, também não vou redundar muito aqui, mas o GAP-CO2, ele vem de uma fórmula, né, que avalia o débito cardíaco, né, e vê a concentração venosa de CO2
e a concentração arterial de CO2, né? Então, você vai precisar colher uma gaso arterial e uma gaso venosa central. Então, você vai ter um CO2 na central, né, vamos supor de 50, né, e na arterial de 40, né, 40. 50 na venosa central, tá? E na arterial de 40. Essa diferença, ó, que existe entre o CO2 que você aferiu na venosa central e na arterial, tem que coletar pareado, que quer dizer, no mesmo momento, você primeiro coleta a arterial, que é a que mais demora, coletou e coleta um gasto ali do catéter venoso central. E você vai ver esse CO2. Essa concentração de CO2, a diferença, né, o gap que existe, ele vem de uma fórmula extensa, tá? Que não está detalhada aqui, né? Mas que essa fórmula em nenhum tempo tem a ver com oxigênio, tem a ver com outra coisa que não seja o débito cardíaco. Então, estou te resumindo. O débito cardíaco é diretamente proporcional, pessoal, a essa fórmula aqui, né? Então, uma fórmula boa para saber se o débito cardíaco está adequado ou não é o GAP CO2. E ela vai mais até 6. O que quer dizer? Se essa diferença é menor de 6, o nosso débito cardíaco está ok. Se essa diferença é maior de 6, né, quer dizer que não está adequado. Mas se essa curva é uma compliance, né, ela muda com o tempo. Quanto maior a diferença, maior sensibilidade tem, né? Então eu coloco normalmente 6 a 10, né? Para você ter ali a beleza, pode estar adequado ou não. Pode estar adequado ou não. Maior de 10, já a sensibilidade é maior. Olha, se tem uma diferença de 15, aqui é 10, né? A diferença 50 menos 40, 10, né? Então, o que quer dizer? Que o nosso débito cardíaco não está adequado. Agora, se fosse, por exemplo, 60 aqui e 40 aqui, né? Ia ser 20. Então a diferença é maior. Então, quanto maior a diferença, mais sensível é o gap CO2, né? Cara, tá de 20 o gap. Não tem como não ser o débito cardíaco. O débito cardíaco não está adequado. Mas o débito cardíaco não significa só dobutamina. Pode ser várias coisas. Se a gente volta àquela aula anterior, vai saber que o nosso débito cardíaco tem a ver com muita coisa, né? Muita coisa, né? Então, o débito cardíaco não está adequado, né? Alguma coisa tem que melhorar aqui, né? O gap CO2 está aumentado, tem que aumentar não só a dobutamina, pode ser volume, pode ser frequência, pode ser alguma outra coisa que me ajude, ou pode ser mesmo a necessidade de inotrópico, como a dobutamina, tá? Então, você precisa saber o que eu faço para melhorar meu débito cardíaco, tá? Então, quanto maior é a diferença, mais sensível é o gap CO2. Quanto menor a diferença, menos sensível ele é. Beleza, pessoal? Então, lembre esse número, gap CO2, que é a diferença entre concentração de CO2 venoso central e arterial, tá? Aí você faz, calcula só, vê o que está lá na venosa. Eu deveria ter colocado um exemplo aqui de umas gasometrias, mas tá. Enfim, viu quanto que está o CO2 na venosa central e quanto que está no arterial. Se é menos de 6 até 10, o débito cardíaco está ali, adequado, beleza? Menos de 6 é adequado. Entre 6 e 10, pode ser o débito cardíaco ou não, tá? Mais de 10, cara, é o débito cardíaco, não está adequado. E quanto maior a diferença, mais sensível se torna, tá? Por que é importante saber a diferença entre venosa central e mista? Olha aqui, ó. A venosa central, né, a gente coleta em um catéter venoso central. E ele tem que estar alocado, a localização da ponta do nosso catéter está na veia cava superior. Se você locou ele no átrio, está fazendo errado, tá? O paciente corre risco, né? Arritmia, perfuração, várias coisas. Ele tem que estar alocado na veia cava superior,
tá? Até o mesmo de trás do pacote do negócio do catéter venoso central, né, do pack ali que vem, fala ali, não pôr a ponta, não alocar a ponta dentro do átrio. Ela tem que estar alocada na veia cava superior. Então você vai coletar sangue daqui. Esse sangue vem do cérebro e dos membros superiores. É um bom indicativo. Existe estudo, não coloquei aqui, que comparam que a saturação venosa central e a mista é quase o mesmo assim em medidas resolutivas, né? Nas condutas que a gente vai tomar, tanto com uma gasovenosa central ou uma mista, é quase a mesma. Só que a mista é do corpo todo. Ela é com um catéter da artéria pulmonar, tá? De Swangas, tá vendo aqui? Ele entra aqui e chega aqui, até aqui, da artéria pulmonar, e eu coleto aqui no ventrículo direito ou na artéria pulmonar, o sangue, tá? Ele é misto, né? Chegando aqui já no ventrículo direito, ele já é misto, é do corpo todo. Todo o sangue que voltou do corpo. Então, tem uma avaliação de membros inferiores, de intestino, de fígado, de rim, cérebro, de tudo, tá? Tudo voltou lá, né? Até do próprio coração, né? Que ele volta através dos seios venosos, né? Então, tem uma avaliação geral do que aconteceu no nosso corpo. Porque pensa, se o paciente tem um AVC maligno, uma morte encefálica, ele não vai ter consumo de O2 no cérebro. Né? Então, ao retorno da saturação venosa central e tal, não, vai estar prejudicado, né? Ele não vai consumir, né? Mas, enfim, a saturação venosa central de O2, eu posso coletar central ou mista, se você está com um catéter venoso de sangue. A a avaliação vai ser quase a mesma, tá? Agora, o GAP CO2, né? Você também pode coletar da mista ou da central e assim a diferença também não é muita, né? Mas pode dar pequenas diferenças porque aqui você está avaliando todo o sangue do corpo e aqui só está avaliando membros superiores e cérebro e cefálico, tá? Mas é pouca diferença. Ai, não tenho, cara, é pouquíssima diferença. Vai lá na frente com a saturação venosa central, que as medidas vão ser praticamente as mesmas. Voltamos àquele grafiquinho, né? Chato pra caramba, mas que precisa, tá? Entender, né? Chegamos num ponto crítico, né? Por que eu coleto sangue, né? Aqui eu vou coletar o sangue, né? Nesse ponto crítico, onde o lactato vai aumentar, a saturação venosa central vai cair, né? Porque a oferta e demanda não está adequada, ou a demanda está maior que a oferta, ou a oferta está menor que a demanda, ou as duas. A demanda aumentou e a oferta diminuiu, então a diferença é grande. Então, o consumo de O2 no tecido é grande com respeito ao que estou ofertando, então a saturação venosa central cada vez vai ser menos a que eu vou coletar, tá? Isso vai acontecer nos tecidos. E esse gráfico aqui, pessoal, daria para falar a aula toda. Né? Nossa, vou já para 40 minutos de aula, caramba. Mas se você ouve mais rápido, 1.7 diminui bastante. Mas, ó, vamos aqui, passo por aqui, pessoal, aqui, isso aqui, esse gráfico aqui, pessoal, esse gráfico aqui é a avaliação hemodinâmica do paciente. Se você salva isso aqui, já tem tudo, tá? Salvar esse gráfico aqui, você já tem tudo. Primeiro você vai avaliar a microhemodinâmica, beleza? PAM menos, e macro, uma PAM menos 60, um lactato acima de 2, ou perfusão periférica ruim, né? Sinais de choque, né? Sinais de choque, você vai precisar ver. Aí você coleta uma saturação venosa central, né? Uma dessa aqui, ó. Coleta aqui uma saturação, uma gasovenosa central e vê a saturação venosa central. Ela tá menor de 70, quer dizer que estamos nesse ponto aqui, tá? Estamos nesse ponto aqui. Ela está menor de 70, estamos nesse ponto aqui. Então, beleza. Estamos diante de sinais de choque, provavelmente, né? De uma má adequação do débito cardíaco à demanda. Agora, a gente é só do butamina? Não, né? Olha, veja, saturação venosa central menos de 70, a gente vai ver também o HV. HV tá bom? HB tá bom? Tá acima de 8? Então não é o HB. Tá menos de 8, pode ser uma anemia.
o que está me mantendo essa saturação venosa central, né? Não está me permitindo. Vou tomar uma tecida, um momento. Não está me permitindo ofertar bem o oxigênio aos tecidos. Então, posso precisar corrigir esse HV, né? Tá? Agora, não, beleza, não é o HV, vamos lá. Então, e a saturação de oxigênio, o que está prejudicado, é um problema de oxigenação. Então, tem uma oxigenação, uma saturação menos de 95, pode ser hipóxia. O que está acontecendo é que essa saturação venosa central esteja abaixo de 70. Né? Então, preciso aumentar a PIP, preciso aumentar a oxigenação, melhorar aquela ventilação para oxigenar melhor, tá? Não é. A saturação está acima de 95, beleza? Então, vamos para o seguinte passo. O paciente é responsivo a volume, aí vem todo aquilo que a gente viu anteriormente. Eu avalio, preciso avaliar. O paciente é responsivo? Tá, estou monitorado com qualquer coisa. Ah, só tenho pressão arterial e pressão venosa central, PVC. Avalie isso. Ai, mas não tem como você agora se adiantar, ver a resposta ao volume sem fazer volume. Então, faz pequenas aliquotas de volume e vai avaliando. Né? Faz 250, avalia, melhorou o tempo de enchimento, tá? Melhorou a frequência, melhorou essas coisas. Então, é responsivo ao volume o paciente, né? É responsivo ao volume? Sim. Então, era hipovolemia, estava faltando volume, tá? Não é responsivo ao volume, estou fazendo volume, não melhora, tá? Ou fiz a avaliação através das metodologias que eu tenho, que a gente viu, e não é responsivo ao volume, então não é volume, meu filho. Alguma coisa, não é volume, não é oxigenação, não é HB, não é anemia, não é hipóxia, não é hipovolemia, será a bomba? Será o miocárdio, né? Aí vem o débito cardíaco, né? Se eu tenho um Swangans lá, e o débito cardíaco está adequado acima de 2, então não é o débito cardíaco. Então o choque é inflamatório ou distributivo, tá? Aqui o choque é hipovolêmico, né? Faltava, pode ser também inflamatório e faltava o volume. Aqui o choque é inflamatório ou distributivo. Olha como chegamos até ali. Agora, posso ver isso aqui através dos Swangas, tá? Ou através também de um ecocardiograma, né? Débito cardíaco está adequado, está de boa, beleza. Volume sistólico tá bom. Agora, não, está diminuído. Realmente, tem uma diminuição da fração de exceção e tal, é cardiogênico, tá? Aqui veria uma dobutinha. Né? Aqui vem uma dobutinha. Né? Do buta. Olha, eu não fiz a saturação venosa central era menos 70, eu avaliei todas essas coisas e poderia ter sido anemia, poderia ter sido hipoxemia, poderia ter sido hipovolemia, faltava volume, tá? Poderia ter sido um choque inflamatório distributivo ou não, ou chegar a cair na conclusão de que é a bomba. E aí inicio do butamina. Então, olha que para saturação venosa central não é sinônimo de idobutamina, né? Saturação venosa central menos 70 não é sinônimo de idobutamina. Você precisa avaliar várias coisas para ver se realmente é idobutamina ou não, tá? Vamos agora num outro lado. Beleza. Agora eu coletei uma gasovenosa central, o paciente está em sinais de choque, mas a saturação venosa central está acima de 70. Ah, então tá de boa. Não. Vamos ver aquele gap CO2 que a gente viu, né? Ele está menos de 6, né? Então tá adequado o débito cardíaco, né? Está menos de 6, está adequado o débito cardíaco. Então pode ser neurogênico o choque, né? Tá maior de 6, então não está adequado. E lembra que quanto maior a diferença, né? Mais 6, 10, 12, 15, 20, mais sensível você faz o gap CO2, né? Então, maior de 6 não necessariamente é, mas pode ser, sim. Maior de 10 já, sim. 15, certeza que o débito cardíaco, tá? Então, possa ser que aqui a gente precise trabalhar na bomba, né? Do butamina, alguma coisa, melhorar o débito cardíaco. E débito cardíaco, se você lembra, era frequência cardíaca, né? Por. Oxi, que ruim que isso. Volume sistólico. Né? Frequência cardíaca
por volume sistólico. Tenho que melhorar isso. Por ser um bloqueio, um BAVT, que me caiu o débito cardíaco, não preciso da dobutamina, preciso melhorar essa frequência. Por ser o volume sistólico, que pode ser hipovolemia, tá? Não estou tendo um bom retorno venoso, ou pode ser a contratibilidade e precisa de dobutamina. Beleza, pessoal? Olha que sensacional esse gráfico aqui que eu te deixo para você, tá? Salva esse gráfico ali, pá. Imprime, faz um print screen, imprime essa tela, imprime e avalia. Cada vez que você se tornar, chegar em um paciente em choque, com sinais de choque, tá? Que é a oferta, demanda, você agora é craque, sabe que não é só pressão arterial, né? Mas que na macro e microhemodinâmica, eu coloquei lactato aqui, pressão arterial média, mas pode ser sinais de choque, tá? O paciente, você começa com essa avaliação aqui, precisa coletar uma gasto venosa central, e aí você começa a distribuição, né? A avaliar várias coisas, né? Tá menos 70, será o HB? Não, não é o HB, não é anemia, então, tá? Será a hipoxemia? Não, porque está menos 95? Sim, então aumenta o PIP, aumenta o oxigênio, né? Oferta de oxigênio, melhora a ventilação do paciente. Não, não é. Então, será que é fluido responsivo? Eu avalio fluido responsividade, né? Não é fluido responsividade. Será a bomba? Né? Vamos ver o débito cardíaco através do ecocardiograma ou alguma outra coisa, né? Aqui está com o débito cardíaco avaliado através de termodiluição, né? Por um cateter de Swangas. Não está adequado, então pode ser inflamatório distributivo, não está adequado, é cardiogênico, pode estar um inotrópico, a dobutamina, né? É fluido responsivo, então volume, né? Para melhorar esse débito cardíaco, tá? Para melhorar essa saturação venosa central. Agora não, está maior de 70, vamos avaliar o GAP CO2. Você pode avaliar também, estando menos 70, né? Sempre avalia o GAP CO2, mas aqui você avalia o GAP CO2, menos 6, débito cardíaco está adequado, provavelmente é neurogênico, é outra coisa, né, o débito, tá? Tá maior de 6, quanto maior de 6 é, né? 10, 15, mais sensível é o débito cardíaco que você precisa melhorar, tá? Frequência, volume, inotropismo, o que for. Beleza, pessoal? Que aula, hein? Pô, que aula! Cadê a Pituca? Pituca, vem me parabenizar aqui. Pessoal, essa aula é sensacional. Muito boa. Cansei. Mas foram, 50 minutos quase. Vai ter que ouvir 1.5, 1.7 para ficar menor, tá? Mas que aula boa, tá? Dúvidas? Dúvidas? Me escreve. Aqui vou deixar de novo. Aqui, ó. @Roberto Capovel no meu Insta. Você me escreve lá se tiver alguma dúvida sobre essa aula aqui e a gente repassa, revê para vocês matar essas dúvidas, né? É normal, se é a primeira vez que você ouve essas coisas, que fique muita dúvida. Você ouve mais lento, você reouve, revê o vídeo, a aula e tal, vai estudar, pega um outro livro, repassa, ou me pergunta e a gente vai tirando as dúvidas, né? Porque pode surgir dúvidas, né? Tem coisa que por ali, como eu utilizo todos os dias e tal, dou por sabido, né? Que para outras pessoas não possa estar sabido. E como eu falei já nas outras aulas, você para avaliar a hemodinâmica, você precisa saber anatomia, sim ou sim, né? Não tem como você não saber a anatomia e o mínimo básico de fisiologia do sistema cardiovascular, tá? Mas beleza, pessoal. Aí a aula, me inscreve ali, se inscreve no canal, né? Porque não é à toa que eu faço os vídeos, você tem que se inscrever, né? Senão, até agora não estou monetizando. Tá, um abraço ali, tamo juntos. Tchau, tchau.